Fala, torcedores, beleza? E aí, nação tricolor? E aí, nação vascaína? Ontem tivemos no Maracanã Vasco 0, Fluminense 0. Clássico que eu considerei até meio equilibrado, porém com uma pequena vantagem para o Vasco. Inclusive, se você for colocar em consideração, né, Rodrigo, as pataquadas da arbitragem. Ontem a arbitragem foi um capítulo à parte. Vamos falar dela no vídeo, mas a princípio vamos ficar com o jogo. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre esse jogo de ontem. Vasco 0, Fluminense 0 no Maracanã. Estamos aqui hoje com o Rodrigo, né, que é o meu parceiro direto no canal. Minha opinião, Rodrigo, o jogo até foi meio equilibrado, né? Achei o primeiro tempo truncado, mas totalmente vascaíno. Inclusive teve aquela bola na trave, né? Se não me engano, do Verratti, uma bola perigosa que o Payet cruzou. No primeiro tempo já começou a reclamação vascaína de um pênalti, do possível pênalti, né, do Felipe Melo. Eu particularmente não achei. Ele é malandro, né? Não sou fã do Felipe Melo, mas eu acho que ele se colocou apenas no lugar e esperou o cara trombar nele, então não achei pênalti. Veio o segundo tempo, o Fluminense começou a colocar a bola no campo. Cano não, desculpa. Keno não jogou. E apesar de ser um jogador que eu não gosto muito, fez falta, né? O Keno fez falta ontem no ataque tricolor. Renato Augusto, que vinha jogando muito bem, entrando no segundo tempo, ontem entrou desde o começo e foi figura nula. Basicamente, nem ouvimos o nome do Renato Augusto ontem em campo, né? Mas mesmo assim, Arias, Martinelli ontem também estava distribuindo muito bem passe. Mas quando a bola chegou no pé de quem sabe, né? Arias, Martinelli, o próprio Cano, André. O Fluminense cresceu, começou a incomodar o Vasco, mas não foi suficiente para abrir o placar. Depois que aconteceu aquelas pataquadas lá das expulsões, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, o Fluminense parou. Na minha opinião, o Fluminense deu uma parada, aí foi o Vasco que cresceu de novo, né? E aí tivemos o gol do Verratti, que foi anulado, tivemos o lance da falta do Payet, que o juiz não marcou o pênalti para o Fluminense, desculpa, para o Vasco, né? E aí o jogo desenrolou para esse 0-0. Minha opinião, como eu falei no começo do vídeo, jogo equilibrado, porém com uma pequena vantagem para o lado vascaíno. É o segundo clássico do Vasco contra um time teoricamente melhor e o Vasco se dá bem. Pegou o Flamengo de Arrascaeta, o Flamengo de La Cruz, o Flamengo de Pedro, e o Vasco não sentiu, foi para cima, também foi empate e o Vasco jogou até melhor. Mesma coisa ontem. Pegou o Fluminense, campeão da América, Cano, Renato Augusto, Arias, Felipe Melo, toda aquela galera. E o Vasco, mais uma vez, na minha opinião, saiu merecedor da vitória. Então fala um pouquinho do jogo aí, o que você achou ontem do Clássico do Maracanã, que a chuva, né, no finalzinho também deu uma atrapalhada, porque caiu um toró lá no Rio, que no finalzinho, na parte final do jogo, atrapalhou um pouco o jogo. Isso tem sido bem a cara dos clássicos no Rio, né? Jogos truncados, né? Eu vejo o Vasco um time bastante forte fisicamente, né? A defesa bem sólida do Vasco. Destacar o Léo Pelé, que está jogando muito esse rapaz. O Piton também tem sido uma boa válvula de escape ali pela esquerda. O Vasco depende muito do Payet, né? O Payet é o cara que faz a ligação com o ataque. E eu, como falei ontem, o Vasco não tem pontas, né? Os pontas do Vasco ainda está muito aquém. O Vasco precisa de reforços nessa posição. Mas, na minha opinião, o Vasco foi muito melhor em campo ontem contra o Fluminense. Eu imaginava um Fluminense melhor. Agora, o Fluminense cansou fisicamente no segundo tempo, né? Principalmente depois da chuva e das expulsões. É o terceiro jogo do Fluminense com os titulares. O time ainda vem pegando o ritmo. E aí eu concordo com você. As pataquadas do juiz prejudicou muito mais o Vasco, na minha opinião. Nos lances interpretativos do juiz, eu acho que era para... na dúvida tem que ser gol, né? O lance do impedimento do Davi ali para mim foi gol. Se você aí sempre fala da câmera lenta, né? A câmera lenta você faz o que você quiser.
É gol do Vasco, cara. Quando era gol, na dúvida é gol. Aí surgem essas dúvidas aí, né? Foto da camisa com o juiz, do Fluminense. É polêmicas e polêmicas. A arbitragem carioca é um fracasso. A gente tem que reconhecer que os juízes aqui do Rio é muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu acho que é Antigamente, brasileira, né? A arbitragem brasileira. Quer dizer, se você for analisar friamente, a arbitragem mundial. Só que a nossa consegue ser pior ainda. é Porque verdade, é se verdade. você for Mas correr, se você for correr o mundo, você vai ver reclamação, você vai ver pataquadas eu, em todos os eu lugares. já. Não, Robson, eu acho que tem os que se destacam. Eu acho que não dá para generalizar. Né? Eu vejo o campeonato inglês, até alguns juízes uruguaios sul-americana. Tem juiz que tem propriedade e nem quer escutar o VAR. Né? Tem um juiz uruguaio que eu gosto muito, esqueci o nome dele. Ele nem escuta o VAR, não. É minha opinião aqui acabou. Porque o VAR ele chama para quando tá na dúvida, né? É, Quando o mas juiz ele ontem, deixa o VAR ser chamado toda hora, ele perde o jogo. O jogo mas perde. ontem o árbitro fez isso e, na minha opinião, acertou. Eu O acho que ele VAR, perde o controle do o VAR jogo. Toda hora chamou vai ele no para marcar VAR. o pênalti e ele falou assim: não, na minha opinião, não é pênalti. Eu achei que ele foi bem. Eu não achei pênalti do Cano. Então, ontem ele não ouviu o VAR. O VAR chamou para marcar o pênalti, ele que não aceitou. Ele preferiu não marcar o pênalti. É, o lance ele foi na câmera lá ver o pênalti, aí ele foi Então, firme na situação dele. É a interpretação, né? Ali é a interpretação. Também acho que não foi pênalti aquela situação ali. Para mim foi mais o gol. O gol do Vasco e a expulsão do André. A expulsão do André, o André tinha que ser expulso. O André tinha que ser expulso. Mas o Vasco, na minha opinião, foi prejudicado ontem pela arbitragem. Foi mais prejudicado. E jogou melhor. O Vasco precisa de pontas, né, cara? O Vasco precisa de pontos. E o Fluminense vai encaixar, né, cara? Eu esperava mais do Renato Augusto ontem no vai. jogo. Eu esperava Não. mais do Renato Augusto ontem no jogo. O Renato Augusto parece que ainda está um pouco sem ritmo. Mas acabou sendo mais vantajoso para o Fluminense esse empate, né? O Fluminense na liderança, invicto, praticamente classificado aí, faltando 4 rodadas. Agora o Vasco vai ficar pressionado, né? Porque por ser o único grande que está fora do G4, essas últimas 4 rodadas aí promete fortes emoções. E domingo, né? O clássico Botafogo e Vasco, né, que também vai ser um divisor de águas aí. O Botafogo possivelmente deve mandar os reservas já pensando na Libertadores quarta-feira. Daqui a pouco a gente volta para falar dos lances da arbitragem mais específico. Mas com esse empate de ontem, né, o Vasco trocou de lugar com o Botafogo. No começo da rodada era o Botafogo que estava fora do G4, hoje é o Vasco que se encontra no G4, fora do G4. Lembrando que faltam 4 jogos para cada um. Lógico que tratando-se de Carioca, é muito jogo ainda, né? Temos lá, como eu falei ontem lá no videozinho do Botafogo, temos sim um intruso, não podemos esquecer disso, né? Temos sim um O Nova intruso no Iguaçu, campeonato, e jogando bem, né? Jogando bem, esse né? ano o intruso é o Nova Iguaçu, né? Se vai ter força nos próximos 4 jogos, realmente a gente não sabe, mas hoje o Nova Iguaçu tem 14 pontos. Se vencer hoje o Boa Vista, né, vai para 17 pontos, ou seja, inclusive passa o Botafogo, fica na terceira colocação e o Vasco vai ficar fora do G4. Você acha que o Vasco tem que se preocupar ou é só o caminho natural e as vitórias vão vir e classifica no final do primeiro turno? Eu acho que o Vasco vai se impor, cara. Eu gosto muito do Dom Ramon. O Vasco tem um técnico e tanto. Tá tirando suco de pedra, né? O Vasco se reforçou com jogadores que você vê que não é jogadores para ser titular, né? Eles estão compondo o elenco. Ainda falta jogadores decisivos, principalmente nas pontas, como eu te falei. E o Vasco tá jogando com o Zé Gabriel, né? Porque o Paulinho se machucou, aí entrou o Jair. O Jair se machucou, Ainda aí deu entrou azar, né? O Zé Gabriel. O Vasco tá tirando um suco de pedra, na minha opinião. Mas eu acho que o Vasco passa, cara. Só que ainda o Vasco tá faltando aquela partida, como eu te falei, né? O Vasco tem sido um time. O Vasco é um time muito forte fisicamente. E depende muito do Paê, querendo ou não. Ontem o Paê não estava num bom dia, né? O Paê não estava num dia tão bom. O Vasco precisa dessa partida para mostrar para a torcida ali que está ali, né, cara? Que está querendo o jogo.
Mas É, eu acho que o estadual está sendo um bom laboratório, cara, para os 4 grandes do Rio. Está sendo um bom. apesar de ser o começo do campeonato da temporada, né? O Vasco perdeu alguns jogadores, alguns vendidos. O Vasco teve a lesão do Paulinho, que parece que não, mas para um elenco curto, um elenco onde não tem muitos jogadores para suprir a falta, faz falta o Paulinho. O Paulinho jogou muito bem ano passado, era um dos Paulinho é um caras que. diferenciado do meio campo. Ele ajuda o Paê, ajuda bastante o Paê, né? Eu acho que melhor que o Payet eu ia exagerar, mas eu acho que ele é mais importante que o Payet no Vasco. O Payet tem nome, o Payet acerta lá os passezinhos, mas ano passado você tirava o Payet do time e o Vasco jogava, tirava o Paulinho e o Vasco não jogava. Verdade, Então, Paulinho. então falta por falta, eu acho que o Paulinho faz bem mais falta do que o Payet. A Mas defesa do, a defesa do Vasco tá boa. Eles estão com 2 laterais bons, né? 2 zagueiros bons. Medel ali jogando. Mas Medel é aquele casca grossa ali da zaga, né, cara? Chato. Foi não, expulso. o time do Vasco não é um time para disputar título, né? Time para sonhar muito alto, mas eu não, desde o ano passado, a gente fez várias lives, vários vídeos no passado, eu falava isso. O time do Vasco não é para disputar rebaixamento. Ele disputou até a última rodada. Futebol é isso, né? Nome, né? Mas eu acho que o do Vasco é um time Tem bem um time seguro o Vasco hoje. Tem um time ali para 10º lugar. eu também Para acho. querer ir mais, tem que trazer jogadores Tem que diferenciados, trazer, né? tem que trazer. Mas eu acho que o time do Vasco não é para isso, não. Vamos lá, Rodrigão. Para terminar o vídeo, vamos falar um pouco de cada lance aí da arbitragem ontem, do jogo em si, né? Que o Vasco com certeza tem muita coisa para reclamar, porque ontem a arbitragem fez muita cagada no Maracanã. Primeiro lance já falamos, né? Aquele pênalti, não sei se você lembra do lance. O Fluminense tabelou, o Vasco tabelou na entrada da área, né? Aí o atacante, se não me engano, foi aquele que fez o gol, qual é o nome dele? Que eu esqueci. Vegete. Não, que fez o gol impedido lá. David. O Davi ou David. David? É David ou Davi? Ele passa por trás do Felipe Melo. O Felipe Melo só se coloca, né? Dá aquela paradinha básica. Ele tromba com o Felipe Melo. E o Vasco reclamou muito daquele pênalti. Eu, particularmente, achei super normal o lance. O que você achou? Para mim é lance normal também. Ele bateu num muro. É, Bateu no muro. ali foi o famoso muro, isso mesmo. Felipe Os dois Melo, jogadores são fortes, acabou que é Felipe isso. Melo esperto, pô, casca grossa, só se colocou. Teve um lance do Felipe Melo que também reclamaram de expulsão, né? Que ele era o último homem da jogada, que ele deu aquele rapa. Uhum. Aí depois vem o gol do Vasco, né? Já falamos aqui, mas só para separar lance por lance no nosso vídeo aqui, para mim, gol legal. Ficou Eu legal. não Muito mais vejo, gol do que impedimento. eu não vi impedimento em lugar nenhum. Fiquei olhando. Eu não sei aonde que os caras encontraram impedimento naquele lance. Não, foi o braço dele na linha. Na hora da saída, Ah, eles disseram que foi o fala braço. sério. Eu não lembro que ano. Eu teria que pesquisar. Eu não lembro que ano que teve uma regulamentação da FIFA. Lembra da FIFA falando? Ó, É gol. na dúvida, deixa correr para beneficiar o gol. Parece que a FIFA falou ao contrário. Ó, marca tudo. O negócio é não ter gol. Vamos. Que, pô, a bola. O cara tava com os dois pés. O cara tava com os dois pés na área, no campo vascaíno. Saiu do campo dele. Se ganhou do. Se Eu acho que isso aí lesou o Vasco ganhou do ontem. zagueiro na Essa corrida, gol do jogada aí zagueiro, prejudicou o pô. Vasco. Para mim, o pior não, porque as expulsões também, meu Deus do céu. Mas, para mim, o erro que sacramentou o empate. Com aquele gol ali, o Vasco venceria o jogo, na minha opinião. E, ó, já veio explicação, como você falou assim, era o braço, era o ombro. Aí vai ter Cara, na polêmica até minha amanhã. opinião, não estava impedido. Na minha Fato. opinião também, é gol. Era muito Mas mais vamos gol do que supor, impedimento. mas vamos supor que a regra diga que ele estava impedido. Então, meu filho, tem que trocar a regra, porque não é possível você anular um gol desse por causa dessa palhaçada. Então, troca a regra. Se aquilo é impedimento real, se você for lá nos autos e constatar que aquele é impedimento, então vamos trocar a regra do futebol.
para mim foi gol e não tem Zé Regrinha que mude para mim o gol vascaíno, na minha opinião. E você também, Também claro, gol, achou, né? gol também, eu acho. Aí depois Muito mais gol do tivemos, que impedimento. aí depois tivemos o lance do Cano, que eu já falei aqui, se quiser falar um pouquinho, desenvolve aí. Eu achei que não foi pênalti. A bola ia na cara do Cano. A diferença, estava com o braço aberto. Não estava com o braço aberto, ele estava com o braço longe do rosto, realmente. Assim. Mas a bola, só você vê a curvatura da bola, a bola ia na cara dele. Então, Eu na não minha opinião, desviaria a rota da bola, né? Bateria na cara dele e bateria na mão. Pra mim também não foi pênalti ali, não. e aí depois vem as pataquadas, né? Confusão, não conseguiu controlar, ficou mais de 5, 6 minutos naquele oba-oba. Até agora, não sei por que ele expulsou o Medel e expulsou o zagueiro tricolor. Eu também não Né? entendi essa expulsão, não sei se o que É aconteceu. o famoso, é como a transmissão falou, né? O famoso um de cada lado. Quem deveria ser expulso acabou não sendo, que era o André, né? Se O alguém, André deu uma se alguém cabeçada tivesse que no. ser expulso naquele lance, né? Poderia até ser mais gente. Ele poderia até expulsar o zagueiro tricolor e o Medel. Mas O lance do André, o Robson, foi dentro da área do Vasco, não foi? foi, Ali era pênalti pro Vasco, né? ainda tem isso ainda. É esse pênalti aí que estavam Cabeça. falando bastante, porque se o juiz expulsou o André era pênalti. E o André Isso. realmente ele deu cabeçada no Vegete. Não, a cabeçada do Vergete é depois dele ter empurrado, mas a bola não estava em jogo. A bola não estava em jogo. Não é pênalti, não, porque a falta ia ser batida. Não, a confusão começa porque ele empurra alguém do Vasco, não lembro quem. Aí ele empurra e vai em encontro do Vegete e dá a peitada no Vegete. Então, ele, entre aspas, ele foi para cima de dois jogadores vascaínos. E aí começou a confusão toda que encarretou na expulsão dos dois jogadores lá. Eu achei a expulsão dos dois, até agora não sei, e o André não foi expulso, né? Brincadeira. É. E depois terminamos com o gol do Vegete. Não vi o lance por muitos ângulos, mas na minha opinião, perigo de gol também. Não vi ele fazer nenhuma falta, não vi ele puxar ninguém. Eu achei que foi uma disputa de corpo, ele vence o zagueiro Ele marcou tricolor. tudo que o Vegete fez, ele marcou. Tem vários lances que o Vegete toma a bola limpo. Ele pegou uma implicância com o Vegete ontem, incrível. Tudo que o Vegete fazia, ele marcava. Mas você achou falta do Vegete naquela bola ali, no último lance ali? No gol, não achei nada. Para mim foi disputa normal. Para mim também, disputa normal. Disputa normal. Rapaz, é que eu falo há muito tempo. Eu falo há muito tempo. Futebol não é basquete, não, cara. No basquete tu vê uns absurdos também, cada roubo na NBA. Não, essa é uma analogia, né? Essa é uma Não, brincadeira. sim, tu tá certo, fez uma boa Porque analogia. no basquete você encostou a falta. E tem as Futebol não é. polêmicas loucas no basquete. E Mas futebol esse não é lance aí foi basquete, muito cara. estranho. Esse Muito lance aí, estranho. o Robson, o Vasco foi sem cirurgia ontem, foi operado sem cirurgia ontem, na minha opinião. Sério mesmo, meteram a mão no Vasco ontem. Verdade. O juiz perdeu o controle do jogo depois das expulsões. Depois acabou. Depois acabou o jogo. Aí já era. Aí veio E o também Fluminense não jogou mais, como você falou, né? Cansou fisicamente. depois da confusão, era o quê? Uns 30 minutos do segundo tempo, né? A expulsão foi às 20 do segundo tempo. Foi cedo assim? Foi cedo, 20 do segundo tempo. Então, depois disso, o Fluminense ficou muito acuado, o Vasco até foi para cima. Quer dizer, o Fluminense até atacou um pouquinho, mas achei que o Vasco, nessa hora, o Vasco melhora e poderia até ter vencido o jogo. É isso aí, Rodrigão. O videozinho aqui para a gente fazer uma análise, um tira-teima do clássico de ontem. Lembrando, né, que o Fluminense lidera o campeonato com, se eu não me engano, com 18 pontos. O Flamengo joga hoje, tem 15 pontos, pode chegar ao Fluminense. O Botafogo venceu ontem, né? Um bom jogo do Botafogo. Tem videozinho no canal, quem quiser assistir lá sobre a nossa análise do jogo. Botafogo 3, Volta Redonda 0. Também Botafogo chega na 4ª colocação. O Nova Iguaçu joga hoje contra o Boa Vista. E se vencer, se mantém
em terceira colocação e se firma no G4 do Cariocão. E o Vasco, que empatou ontem, está com 13 pontos, quinta colocação. E o Vasco tem que abrir o olho, tem que correr atrás. Eu acho que vai dar os 4 no final, mas realmente tem que abrir o olho, porque depois da rodada de hoje são apenas 4 jogos. Na rodada seguinte, Vasco e Botafogo, né? O Botafogo não é um time bobo, para mim é um time bem legal. Então, se um empate na próxima rodada entre Vasco e Botafogo pode ser ruim, pode ser muito ruim para o Vasco. Se o Nova Iguaçu não perder a força, ele pode se beneficiar, né? Porque grande vai tirar ponto de grande. Então, comendo pelas beiradas o Nova Iguaçu. O problema do estadual começar com o time reserva é isso, que os clássicos ficam sempre para o final. Aí, quando você tem um intruso desse da vida, tipo Nova Iguaçu, ele acaba se beneficiando, porque os clássicos, né, ficam para o final e os grandes vão ter que se matar. Alguém vai perder ou ambos vão empatar. Então, realmente, tem esse problema aí do estadual. Mas é isso aí, Rodrigão. Muito obrigado pela participação. Quer deixar um salve aí, uma última colocação sobre o jogo ou sobre qualquer assunto do estadual aí, fica à vontade. Não, fechar isso aí, fecha aspas mesmo para esse clássico polêmico e quente que vai render bastante resenha hoje, né? Como eu te falei, o Vasco foi muito prejudicado ontem. O Botafogo conseguiu, né, mostrar o seu cartão de visita ontem contra o Volta Redonda. Foi muito importante o Botafogo vencer e vencer bem, né? Tô gostando do estadual, como uma boa pré-temporada aí para os times ver o que tem que acertar, o que tem que consertar, né? Botar o preparo físico em dia. E eu achei a estratégia do Fluminense bem interessante, assim como a do Flamengo, né? De começar com uma base, na base do Fluminense e do Flamengo ainda está na frente, dá para você tirar bons jogadores internamente, né? E o Vasco e o Botafogo um pouquinho atrás nessa questão de base. O Botafogo nem base tem, né? Precisa melhorar muito ainda a base do Botafogo. O Vasco ainda está um pouquinho na frente. Eu vejo o positivo, né? O estadual por enquanto. Por mais que a gente não goste da forma que ele é levado, né? Um pouco chato a forma como a organização, né? A federação organiza. Eu acho que está sendo interessante. E tem bastante clássico aí para a gente resenhar até o final do campeonato. É isso aí, Rodrigão. Muito obrigado. A quem chegou no vídeo aqui, curta nosso vídeo, siga nossa página, compartilhe nosso vídeo e deixe no comentário de vocês aí o que achou do clássico, como que, se o Vasco foi operado, né, como disse o Rodrigo, a arbitragem ontem prejudicou quem, o gol do Davi, não sei, estava ou não estava impedido. Esse gol para mim é o que fecha com chave de ouro ontem o jogo. Aquilo não é impedimento nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Mas é isso aí que sobrou pro clássico de ontem. Vai ter umas 4 imagens aí dizendo que ele não tá. Você vai ver. Tem umas 4 ou 5 imagens de câmera lenta aí que ele não vai. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Logo mais, Bangu e Flamengo para fechar a rodada. E vamos que vamos. Valeu, Rodrigão. Valeu, Bangu e Flamengo hoje, verdade. Vamos que vamos. Até mais. Valeu, vamos.